E olha só, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a busca pessoal em suspeitos, ou seja, aquela revista feita por policiais, não pode ter como base a raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou a aparência física. Os ministros concluíram que os agentes devem realizar o procedimento se houver indícios de irregularidade, como, por exemplo, a posse de uma arma proibida. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora via live com o advogado criminalista Leonardo de Moraes. Boa noite, doutor Leonardo de Moraes. A gente vai falar agora de um assunto que é considerado polêmico para a maioria da população, né, que cobra tanto a ação efetiva da polícia, cobra por mais rondas, mais abordagens nas ruas a pessoas que tenham algum perfil suspeito. Só que isso agora pode ficar totalmente impedido, porque a polícia não pode usar qualquer critério subjetivo para abordar as pessoas, porque isso agora está proibido, né? A cor da pele ou a aparência física não podem ser justificativas para uma abordagem policial. Não é isso, doutor Leonardo? Boa noite. Primeiro, boa noite a todos e todas. Um dos fundamentos que foram usados pelo Supremo Tribunal Federal é especialmente a que se chama de busca pessoal, né? O Código de Processo Penal estabelece duas formas de se fazer busca. Primeiro é a busca domiciliar, que é o domicílio das pessoas, e a segunda é a busca pessoal, que é aquela que acontece no corpo da pessoa. Então, aquelas abordagens que nós vemos das mais variadas polícias, especialmente da Polícia Militar, que aborda a pessoa, né, coloca a mão na cintura, revista. O nome dessa busca é chamada busca pessoal, que é feita no corpo, então, da pessoa. O objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela afeta, então, a busca pessoal. E a lei estabelece que, para que aconteça a busca pessoal, é preciso de fundadas razões. E as fundadas razões são observadas por elementos exteriores. Então, eu não posso abordar alguém pelo local em que ela mora, pelo bairro em que a abordagem acontece, não posso fazer abordagem pela cor da pessoa, a cor da pele. Esse critério não é previsto no Código de Processo Penal. Perceba uma coisa, não está aqui a se discutir que a polícia não possa fazer abordagem das pessoas, não possa fazer a busca pessoal, longe disso. O critério, o que deve ser observado é que o critério que a própria lei estabelece para este caso são fundadas razões que são justificadas não pela cor. Então, o que quis o Supremo Tribunal Federal é que a busca pessoal aconteça de acordo com as normas constantes do Código de Processo Penal, e não que é aquela baseada em tirocínio, especialmente nesse caso pela cor da pele. Pois é, então isso deve nortear as polícias de todo o Brasil, não só a Polícia Militar, né, que tem um trabalho mais ostensivo nas ruas, como também a própria Polícia Civil. Então, a gente queria que o senhor desse um exemplo para quem está em casa entender qual deve ser agora o parâmetro, o molde do trabalho da polícia diante dessa decisão do STF, doutor Leonardo. Pronto. A fundamentação é importante, está no Código de Processo Penal, né? Que a lei fala em fundadas razões. Então, vamos aqui imaginar que a polícia faz uma ronda na rua e percebe que alguém está portando uma arma de fogo. Nesse caso, por estar portando arma de fogo ou algum objeto que pareça uma arma de fogo, seria possível, sim, fazer a busca pessoal, já que a lei fala que, para apreender objetos ligados a crime, o porte legal de arma de fogo é um crime, justifica, portanto, a busca pessoal. Da mesma forma, se alguém estiver portando uma droga, claro que não é que a polícia imagine que a pessoa porta uma droga, mas ela consegue ver visivelmente que alguém está portando uma droga, ou a cintura está um pouco mais elevada, ou em alguma atitude que demonstre concretamente que a pessoa está portando uma droga. Nesse caso também a polícia pode então fazer a abordagem, fazer a busca pessoal. Essa regra não sou eu que digo, quem fala isso é o próprio Código de Processo Penal. O que não pode acontecer para que as pessoas tenham segurança é o fato de eu ser economicamente não favorecido pela minha pele, pela minha orientação sexual, e este seja o fator que levou, no caso, a Polícia Militar, a fazer a abordagem. Esse, portanto, é o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Repito, não é retirar o tirocínio do policial, a experiência que ele adquire nas ruas, longe disso. O objetivo é adequar a realidade da atividade policial à determinação constante do Código de Processo Penal. Afinal, o agente público age no estrito cumprimento do dever legal e a lei que baliza
o comportamento e os limites praticados por poderes públicos, por atos dos poderes públicos, especialmente a força pública, que é a Polícia Militar. Antes de encerrar o assunto, deixa eu tentar me aproximar do que a maioria das pessoas em casa deve estar pensando assim como eu. A gente entende qual é a preocupação da justiça quando determina esse tipo de comportamento que a polícia deve adotar no desenvolver do seu trabalho, mas é quando ele diz assim, a pessoa deve apresentar que está ou com porte ou posse de arma ou até de droga. Só que a maioria das pessoas, dos criminosos, eles não andam exibindo isso. Eles não andam mostrando que estão com a droga na sua mala, quando vão pegar um ônibus interestadual para fazer uma viagem. Ou o assaltante não anda também pelo meio da rua exibindo revólveres. Então, como é que a polícia vai poder justificar que fez uma abordagem certeira e ainda que ele encontre aquilo, aquela arma, ou até no caso de não encontrar? Quando ele não encontrar, aí como é que fica a situação? A polícia teve o tino, percebeu, desconfiou de alguma atitude suspeita e se fizer a abordagem a pessoa não estava com nada. Ou até pode estar, mas ela não estava demonstrando. Eu acho que é um ponto que a gente ainda está difícil a gente conseguir assimilar, né, qual foi realmente a intenção dessa determinação. Perceba uma coisa, a expressão que o Código traz no artigo 240, parágrafo 1º, é a expressão fundadas razões. Perceba que é um termo muito genérico, é muito abstrato, ele é muito abrangente para que se estabeleça um conceito preciso acerca de fundadas razões. Mas existe um consenso no aspecto jurisprudencial que as fundadas razões devem ser justificadas de acordo com o próprio caso concreto. Perceba, vamos aqui imaginar que eu esteja, qualquer pessoa voltando do trabalho, meia-noite, enfim, de bermuda, de chinelo, um pouco mais sujo, e a polícia venha, portanto, a me abordar. Perceba, a abordagem pode acontecer se houver fundadas razões? Pode acontecer, já que há um critério um pouco que subjetivo, mas deve ser baseado em algum elemento exterior. Um exemplo, a cintura um pouco mais avantajada, como se houvesse porte de algum tipo de objeto, o cabo de uma arma, né? O bolso muito cheio, isso justificaria fundadas razões. O que a decisão veio a proibir se as fundadas razões forem baseadas na cor ou orientação sexual. Então, alguém abordado por ser negro, por exemplo, alguém abordado por ser homossexual, esse tipo de comportamento é que é proibido, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ele não possui uma adequação à descrição presente no Código de Processo Penal. Então, para tentar ser o mais claro possível, a abordagem pode acontecer quando houver fundadas razões, por mais que tenham um critério subjetivo, é necessário que você consiga visualizar algo de diferente na pessoa. Mas não pode acontecer a abordagem baseada na cor da pele, muito menos em orientação sexual. Ou seja, o que a justiça quer é coibir o abuso das polícias em meio a abordagens, que muitas vezes são diferentes dependendo de quem é o suspeito abordado. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, se ele é branco, se ele é heterossexual ou se ele é transexual. Então, a justiça percebe que podia haver um olhar diferente, o tipo de abordagem, e está querendo coibir abusos. É isso. Justamente isso, né? Coibir eventuais excessos, especialmente quando os comportamentos praticados por agentes públicos não estão salvaguardados, não fazem parte do limite estabelecido pela própria legislação. Como eu sempre digo, né, o agente público ele não age de acordo com a sua vontade particular, ele age de acordo com a lei. E se a lei estabeleceu o critério para a abordagem, a busca pessoal, que se observe o critério que a lei estabelece. Mas critério de cor, orientação sexual, jamais poderão ser critérios, até porque o texto do Código de Processo Penal não autoriza, e há uma proibição expressa do próprio texto constitucional que proíbe discriminação, a raça ou qualquer tipo de preconceito. Perfeito, muito obrigada por estar aqui a essa hora, numa sexta-feira, orientando o nosso público para que as pessoas percebam a mudança, a forma como a justiça vem tratando ou tentando melhorar o sistema de segurança pública no nosso país e assim melhorar também a relação das pessoas e a credibilidade nessas mesmas forças de segurança. Doutor Leonardo, muito obrigada e um excelente final de semana. Eu que agradeço. Ótima noite.